O cara tem que ser muito ingênuo, ou muito cretino, ou muito mal intencionado para acreditar nesse tipo de situação. O fato é que Bolsonaro já está indo embora tarde. E isso vai servir como mais uma informação decepcionante para essas pessoas que estão acompanhando Bolsonaro. E os veículos de comunicação tradicionais, eles já rifaram Bolsonaro, e já não é de hoje, né? A gente pega hoje, no domingo, a capa aqui do estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente vê as principais notícias, olha só, a gente vê hoje tem a Copa, né? A gente vai vendo aqui, simplesmente o Bolsonaro, ele desapareceu, gente, não tem. O Bolsonaro ele não é mais assunto aqui no Brasil. E deveria ser, porque formalmente ele ainda é o presidente da República. Ele tem contas a prestar à sociedade brasileira. Então, o que vai acontecer com o Pinóquio, o Tupiniquim, é o que está deixando ele, pessoalmente, extremamente aterrorizado. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai ficar numa trincheira defendendo pauta moral, como eu disse para vocês, vai ficar um discurso vazio. As pessoas que nutriram ainda algum tipo de ilusão em relação ao Bolsonaro, essas pessoas, infelizmente, elas vão ficar torcendo, é um fenômeno psiquiátrico, psicanalítico, né, para que as coisas deem muito erradas no governo Lula, porque quanto mais erradas elas derem, mais eles vão ficar com uma espécie de discurso de redenção. Eu não falei, bem feito, faz o L agora. Então eles estarão o tempo todo nesse tipo de comportamento. Então o presidente Lula e o governo que vai entrar, eles terão, todo o conjunto de pessoas com o presidente Lula, terão que ter muita habilidade, muita firmeza, muita inteligência, muita eficiência para fazer com que o Brasil consiga superar todos os problemas que foram deixados pelo governo Bolsonaro, para fazer um governo extremamente eficiente, um governo de recuperação da autoestima do povo brasileiro, um governo que apresente uma série de soluções para os problemas reais. E o governo, eu penso que tem muitas condições de fazer coisas extremamente importantes de um modo diferente do que já tivemos aqui no Brasil, em função da experiência que essas pessoas já têm com a máquina pública, com a política, e também com as inovações que a tecnologia proporcionará também para que o governo se torne mais eficiente. Algumas ferramentas da internet que poderão ser utilizadas para educação, para saúde, para segurança pública, para meio ambiente. Então, quanto mais tecnologia e quanto mais democratização dessa tecnologia para o cidadão comum, quanto mais participação nós tivermos, mais esse governo poderá mostrar algum tipo de eficiência. A questão nevrálgica será a economia. Enquanto o governo Lula ele não se conflitar com os interesses da banca, os interesses de grandes grupos transnacionais, grupos financeiros, o famoso mercado, os banqueiros, ele terá uma governabilidade mais tranquila. Se ele começar a enfrentar esses desafios e quiser de fato medir forças, quiser de fato tirar grana dos grandes grupos que se nutrem do Estado brasileiro para democratizar esses recursos para benefícios sociais, aí ele vai enfrentar muitos problemas. E aí o Bolsonaro, o Pinóquio que não virou menino e que nunca virará menino, ele será vitaminado. Ele será colocado como um vocalista, né, dessa banda do terror econômico. Ele vai ali tentar unir alguns medos que a população ainda tem sobre alguns valores com as pautas econômicas, porque é isso que a direita aqui no Brasil tem feito. E esses youtubers, esses formadores de opinião, simplesmente eles vão fazer coro com o grande mercado, com os editoriais dos grandes jornais. Podem notar o que eu estou falando para vocês. A gente vai ter uma convergência de temas que vai ser um negócio impressionante. Vocês vão ver assim, essa gente que sempre criticou a grande mídia, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Veja, a Rede Globo, o Jornal Globo, todos eles vão falar a mesma coisa quando o assunto for Banco Central, BNDES, investimentos públicos, privatização, nomeação para alguns cargos, algumas medidas administrativas, algumas medidas jurídicas. Aí eles vão ser vitaminados para eclodirem de novo. Inclusive esses falsos pastores, esses falsos líderes que na verdade são empresários da fé, eles também farão discurso nessa mesma direção.
depressão, tentando colocar ali algum tipo de mágica, como se fosse ali o grilo falante nesse Pinóquio tupiniquim. O Bolsonaro, ele, portanto, está numa grande depressão, porque aquele que já não tinha luz própria, quando foi presidente do nosso país, ele ficou no parquinho de diversões ali. Foi permitido a ele fazer todo tipo de insanidade, porque ele não sofreria o impeachment, porque a área econômica estava garantida. Agora, como um sujeito imprestável, ele ficará no lixo da história, provavelmente ganhando alguma migalha para poder ter voz para falar sobre algum assunto do qual ele não entende absolutamente nada. O Bolsonaro falará alguma coisa de educação, ele falará alguma coisa de saúde, alguma coisa de economia. Qual é a moral, qual é a base que Bolsonaro teria para falar de algumas dessas coisas, sendo que o legado que ele deixou foi apenas um legado de rombos. A cada fala de Bolsonaro, um fato será confrontado. Olha como é que ficou a educação, olha como é que ficaram as universidades, olha como é que ficou a merenda escolar, olha como é que ficou a habitação, olha como é que ficou o saneamento básico, olha como é que ficou o custo da energia no nosso país, o custo da água no nosso país. Então, ele não tem como fazer uma oposição consequente em cima de bases reais, exceto nas pautas morais. Mas as pautas morais, enfim, elas vão cair no ridículo. Então, o Pinóquio, o fantoche, o mamulengo, o boneco do posto, ele de fato está indo para o lixo da história, com os caminhões que os bolsonaristas dizem que são os caminhões de Natal, e essa gente toda vai ficar em parafuso a partir do dia 1º de janeiro. Eu tenho visto aí de vídeos de gente cobrando do Bolsonaro algum tipo de atitude, mas não dá para cobrar alguma coisa de um Pinóquio que não tem vida própria, quer virar um menino de verdade, mas na verdade ele está virando um monstrengo imprestável, né? Gente, eu fico por aqui. Espero que os bolsonaristas que estão tomando chuva aqui no Rio de Janeiro hoje e outras partes do Brasil, que eles despertem antes do dia 31, porque senão eles vão assistir a posse do presidente Lula com uma depressão, uma dor de cotovelo gigantesca. Então essas são as previsões aí. Mais à frente a gente vai pegar esse nosso papo de hoje, vamos voltar atrás para ver se a gente acertou ou não, tá bom? Temos acertado bastante. Uai, seu app de vídeos curtos.